Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso do canal do YouTube. Eu sou Eduardo Medeiros, cirurgião geral, e aqui no nosso canal você fica ligado em todo o mundo das cirurgias. Acompanhe a gente e fica ligado nesse próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o uso de telas nas cirurgias de hérnia. A hérnia é um procedimento ou é uma patologia muito prevalente no nosso meio, principalmente na população masculina. Isso está atrelado a uma série de fatores, desde a questão genética, a questão do uso excessivo de peso no seu trabalho ou no seu dia a dia. O uso de telas é o que você vai precisar saber se na tua cirurgia tu vai precisar usar. Pessoal, eu gosto muito de fazer um comparativo da nossa parede abdominal, que é onde a sua hérnia está localizada, com a construção civil, porque isso torna mais fácil a compreensão, traz você mais para perto do entendimento e você não sai do consultório com dúvidas. Então vamos comparar a nossa parede abdominal, ou seja, a parede da barriga, com uma parede da nossa casa, para você ficar mais compreensível. Aquela construção da nossa casa, se ela tiver sido mal elaborada ou ela tiver um problema desde o seu alicerce, ela vai te causar algum problema, seja de infiltrações, seja de rachaduras, ou seja mesmo de cair aquela parede. Com a gente é muito parecido. O que é que a gente faz? A gente traz uma herança genética de fragilidade. Então você que já tem na sua família histórico de hérnia ou os teus parentescos têm essa patologia muito prevalente, é muito comum então você trazer isso da sua base. E aí a gente faz o paralelo com a construção do mesmo jeito. E a hérnia ela começa a surgir de uma fragilidade, ou seja, de uma fissura que aquilo vai te causando. Lembra da parede? É a famosa rachadura. Só que aquele excesso de peso, aquele contínuo construção do teu abdômen, da tua parede abdominal, aquela fissura, ou seja, aquela rachadura, ela vai começar a crescer. E aquela rachadura crescendo, ela termina fazendo um orifício, que é o famoso buraco abdominal, ou buraco na parede abdominal. Então aquela falha, aquele orifício que abriu na tua parede, no teu abdômen, é por onde passa o conteúdo abdominal. E ali sim começou a formar uma hérnia. Quando você tem um aumento da tua pressão intraabdominal, ou seja, quando você contrai o teu abdômen, quando você faz força, todo aquele conteúdo interno que está numa zona de maior pressão, ele vai buscar uma zona de menor pressão. Então ele tende a sair de dentro para fora. Então aquele orifício, aquele buraco, ele vai ser passado, geralmente um conteúdo abdominal, que são as alças intestinais. E o que é que eu preciso fazer? Já que eu descobri que eu tenho uma falha, aquela falha cresceu com o passar do tempo, abriu um orifício, ou seja, abriu um buraco, e quando eu faço força, aquele conteúdo sai de dentro do abdômen para fora do abdômen. Você vai precisar corrigir. E aí é onde entra mais um paralelo da construção civil com a tua parede abdominal. Lembra como faz para retirar uma rachadura ou fechar um orifício de uma parede em casa? Gente, eu posso usar cimento e tijolo ou eu posso usar cimento e tijolo e ferro. O que é que você acha que fica mais resistente quando eu uso somente cimento, tijolo e pinto ou quando eu uso cimento, tijolo e ferro? Se eu colocar o ferro dentro da parede, eu torno ela mais resistente. Aquela região frágil, ela fica mais aderida, fica mais forte. Na nossa parede abdominal, eu sigo o mesmo propósito. Porém, eu não consigo colocar ferro na parede abdominal. E aí, o que é que eu coloco para fechar aquele orifício? Eu dou um ponto e eu coloco uma tela. Essa tela, ela vai ter a mesma função, o mesmo pensamento de colocar o ferro na parede. Eu vou colocar uma estrutura que dá mais resistência. Ela vai se entrelaçar nas fibras do teu corpo, que geralmente ali na aponeurose, que é a camada que recobre o teu músculo, ela vai se entrelaçar, ela vai fazer parte do teu corpo e aquilo ali deixa uma zona mais forte, uma zona mais firme. Então, pacientes que têm orifícios, ou seja, hérnias que se abriram, orifícios que se abriram e deixa passar o conteúdo abdominal, agora eu vou fechar e naquela região que eu já sei é sabidamente mais frágil, eu vou colocar uma tela. Doutor, eu tenho uma hérnia, eu preciso colocar uma tela? Raras exceções você não vai precisar. Desde um tamanho até patologias que estejam com complicações, como infecções. Mas o mais comum é, conversa com o teu cirurgião, entende o teu caso, mas eu vou te dar uma dica. Se você vai para a cirurgia, conversa para colocar uma tela. São as raras exceções que tu não vai precisar. Por quê? Porque eu vou deixar a tua parede abdominal mais firme. Isso quer dizer o quê?
que você vai ficar mais seguro para fazer as atividades de pegar peso, você vai ficar mais seguro para evitar que aquela hérnia tenha uma recorrência, ou seja uma hérnia recidivada. Então, coloca na tua cabeça, vai para a tua consulta com hérnia é igual a tela. Fica mais fácil de tu compreender. E agora você sabendo que aquela fragilidade, ou seja, aquela zona mais frágil, eu preciso tornar ela mais rígida, mais resistente, você agora vai entender melhor porque eu fiz esse comparativo com a construção civil e com a tela. E algumas dúvidas começam a surgir, é normal, por isso que existem as consultas pré e pós-operatórias. Uma delas é, essa tela, eu vou precisar retirar? Essa tela fica para sempre dentro de mim? As telas, elas são feitas de material chamado polipropileno. Essas telas, elas vão se aderir dentro do teu corpo e aquilo vai ficar eternamente para dentro de você. Sabendo que, no início, ela vai te causar uma reação inflamatória, porque ela é um corpo estranho. Então, até ela se adaptar, até o corpo entender que aquela fibra que não nasceu com ele faz parte dele, isso demora um tempo. Ele vai combater achando que aquilo é um corpo estranho. Então, no início, é comum que fique dolorido, é comum que você fique em uma região um pouco mais endurecida, até que você tenha uma zona de cicatrização e o corpo pare de brigar com a tela porque acha que ela não faz parte de você. Então, a tela para sempre vai ficar dentro de você, tá? Algumas dúvidas também surgem. Por exemplo, eu posso fazer exames de tomografia ou de ressonância? Eu posso passar na porta de detector de metais ou fazer um raio-x? Pode, ela não é um material metálico, então ela não vai te causar nenhuma complicação nesses exames ou nesses procedimentos, tá? Lembrar que você vai voltar a fazer suas atividades de academia, de agachamento, de se encurvar ou se agachar, normal. Aquela tela ela vai se aderir no teu corpo e tu não vai com o tempo saber que aquilo faz parte ou não do teu corpo. Então ela vai ficar imperceptível e o melhor, ela vai ficar para sempre dentro de você. Agora, você precisa entender que existe uma pequena camada da população, ou seja, uma pequena porcentagem, que pode não conseguir adaptar essa tela, que é o que infelizmente é chamado de rejeição de corpo estranho. Mas isso é uma pequena população que acontece isso e você precisa saber isso antes da tua cirurgia. Então, infelizmente, tem pessoas que não conseguem se adaptar ao uso desse material de corpo estranho. Mas calma, isso é uma pequena porcentagem e você precisa saber quais são os maiores riscos ou menores riscos de pessoas que acontecem esse procedimento. Então, agora que você descobriu, agora que você sabe que a tua falha, a tua hérnia na parede abdominal, ela precisa de colocar uma tela, conversa com o teu cirurgião, acompanha ou pede para marcar aqui nos comentários. E o mais importante, se não se inscreveu, escutou todo esse vídeo, vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e acompanha tudo sobre o mundo das cirurgias. Esse vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço.